Oi, pessoal, aqui é a professora Sandra, da disciplina de Ciências. Nós vamos começar a nossa nova atividade, tá? O tema é o microscópio. Eu vou ler o texto com vocês, tá? Partes do texto, aí depois vocês vão fazer uma nova leitura para poder conseguir fazer a atividade, tá bom? Então, eu vou mostrar o texto para vocês aqui, tá? É esse aqui. Vamos ler juntos, tá? O microscópio. Como vimos, as células são estruturas muito pequenas. Por essa razão, só foi possível estudar essas estruturas a partir do desenvolvimento do microscópio, tá? Os microscópios ópticos são formados por conjuntos de lentes que possibilitam a ampliação da imagem. As lentes são de material transparente, por isso são atravessadas facilmente pela luz, tá? Então, aqui nós temos a representação, essa imagem aqui, da ampliação da célula, tá? Sendo vista pelo microscópio, tá bom? Ele amplia até 400 vezes, tá? Nesses quadradinhos aqui, vocês vão ler e vão entender como que ele funciona, cada parte dele, tá? Então, eu vou deixar para vocês lerem essas partes aqui, tá? Não deixem de ler, tá bom? Aqui é a invenção do microscópio, né? Como que ele foi inventado, tá? Então, vamos ler esse pedacinho aqui. O microscópio, como muitas outras invenções, foram aperfeiçoados ao longo do tempo, graças ao trabalho de vários técnicos e cientistas, tá? Os primeiros microscópios, que eram simples e ampliavam a imagem do objeto de estudo apenas cerca de 20 vezes, teriam sido criados por volta de 1600 pelos fabricantes de óculos holandeses, tá bom? Pai e filho, tá? E tem o nome deles. Em 1665, o cientista inglês Robert Hooke observou fatias finas de cortiça com o auxílio de um microscópio que ele construiu, associando duas ou mais lentes dentro de um tubo de metal, tá? Então, ó, aqui a imagem que ele conseguiu ver dentro do microscópio, ampliada, né, 20 vezes apenas, tá? Ele conseguiu ver isso daqui. Então, esses espaços aqui, ele deu o nome de células, tá? E depois, mais para frente, aí que se descobriu que cada parede dessa daqui era a parede da celular, da célula, tá? Então, vamos ler aqui, ó. Hooke conseguiu ver pequenos espaços na cortiça que chamou de células, ok? Hoje, sabemos que Hooke observou, na realidade, era um envoltório das células vegetais, chamada de parede celular, tá? Então, isso aqui é a parede celular das células vegetais, tá? Só as células vegetais que tem, ok? Dentro do envoltório havia um espaço vazio e já sem vida, nesse caso, tá? No caso da cortiça que ele observou, tá? Pois as células que formavam o material original tinham morrido e sido decompostas, restando apenas a parte mais existente, que é a parede celular, tá? Em 1674, o comerciante holandês de tecidos, Anton van, afirmou ter descoberto uma diversidade de animais em uma gota de água. Tinha notável habilidade para polir lentes até ficarem muito finas e com potencial de aumentar a imagem dos objetos até 300 vezes. Seu objetivo era usar essas lentes para examinar as fibras dos tecidos, mas ele ampliou seus estudos e acabou observando também micro-organismos com apenas 0,003 milímetros, tá? De comprimento. Tudo o que descobrimos até agora é insignificante se comparado ao que podemos encontrar no grande tesouro da natureza, tá? E ele não estava exagerando. Os seres microscópios constituem provavelmente mais de 90% de todos os indivíduos do planeta. Contudo, inicialmente essas descobertas não tiveram muito impacto na comunidade científica. Foi somente no século XIX que os estudos microscópios ganharam importância, tá? Então, a teoria celular.
Na década de 1830, o botânico escocês Robert Brown descobriu um pequeno corpo no interior de vários tipos de célula e o chamou de núcleo. Em 1838, o botânico alemão Matthias concluiu que a célula era a unidade básica de todas as plantas. Um ano mais tarde, o zoólogo alemão Theodor generalizou esse conceito para os animais. Surgiu assim a teoria celular, tá? E todos os seres vivos são formados por células, tá bom? O microscópio permitia investigações minuciosas do corpo humano e as pesquisas médicas acabaram contribuindo com o estudo das células. Em 1858, o médico alemão Rudolf propôs que toda célula é capaz de se reproduzir, gerando novas células iguais a ela. Tá? Mais uma afirmação ousada para a época. As doenças seriam consequências dos problemas nas células. Com base nessas descobertas e em outras, atualmente a teoria celular pode ser resumida de seguinte forma. Todos os seres vivos são formados por células, portanto, a célula é a unidade estrutural dos seres vivos. A célula é a menor unidade viva. As atividades de um organismo dependem das propriedades das suas células, nas quais ocorrem diversas transformações químicas. Portanto, a célula é a unidade funcional dos seres vivos e o mau funcionamento da célula pode provocar doenças no organismo. As células surgem sempre de outras células por meio do processo de divisão celular. Tá? Cada uma contém os genes com as informações hereditárias de todo o organismo. Portanto, no interior das células e do corpo de todos os seres vivos ocorrem importantes transformações químicas que mantêm a vida. O conjunto dessas transformações é chamado metabolismo, tá? Então, aqui, nós temos a célula, aqui ela está fazendo a divisão dela, ela está se separando, está se dividindo e já se formou em duas células, tá? Então, essas partes aqui vocês leem para poder entender um pouquinho mais, tá? Da célula ao organismo, tá? Todos nós já fomos um dia uma única célula. O zigoto, tá? Também conhecido como célula-ovo. O zigoto é formado pela união de duas células. O espermatozoide, produzido pelo homem, e o óvulo, produzido pela mulher. A união do espermatozoide com o óvulo recebe o nome de fecundação. Após a fecundação, o zigoto se divide muitas vezes, originando a célula do organismo, tá? Como você observa aqui, tá? Aqui é um homem e uma mulher, tá? O espermatozoide, né? Que é o gameta masculino. O óvulo, que é o gameta feminino, na união, na fecundação, eles vão formar o zigoto, tá? E aí a célula vai se dividir, vai fazendo a divisão dela aqui, ó. A célula ovo se divide em duas, as células resultantes continuam se dividindo, ó, já tá em 4 aqui, ó. E aí ela vai se dividindo, até formar o embrião, e depois do embrião formar um novo ser, tá? Um novo ser vivo é formado, tá bom? Então, é assim que funciona. O zigoto contém genes do pai que estavam no espermatozoide e os genes da mãe que estavam no óvulo. Portanto, em suas células, o novo ser vivo terá uma combinação de genes paternos e maternos. Isso explica porque as pessoas têm características de pai e mãe, tá? Então, aqui no próximo capítulo, nós vamos ver como as células se reúnem formando os tecidos, tá? Aí nós vamos ver a pele, a epiderme, por exemplo, né? O tecido que recobre o corpo, tá? Então, aqui nós temos as células procariontes e células eucariontes, tá? As bactérias são organismos unicelulares e seu material genético não está separado do citoplasma por uma membrana,
como nas células dos animais e plantas. Por exemplo, portanto, ao contrário dessas células, as bactérias não possuem núcleo, tá? Pode ver que ela está aqui, ó, ela está aqui no citoplasma. Ela não tem núcleo, né? Enquanto a célula animal e a vegetal, ela tem um núcleo onde fica o DNA dela lá dentro, tá? Dizemos que procariontes, tá? Possuem uma parede celular, mas a composição química dessa parede é diferente da parede celular das plantas, ok? Que algumas bactérias apresentam filamentos ou flagelos e que permitem o deslocamento da célula. Aqui, ao contrário das bactérias, nos animais e nas plantas, o material genético dos cromossomas está envolvido por uma membrana, formando um núcleo verdadeiro, tá? Então, dizemos que esses organismos são os eucariontes, tá bom? Então, no caso, a eucarionte, ela tem o núcleo envolvido, tá? Ela tem o material genético dela tá lá no núcleo, tá? A procarionte, não. A procarionte, o material genético dela fica solto no citoplasma aqui, ó, tá? No caso da bactéria, certo? Então, aqui, esse é o texto, tá? Agora, vocês vão fazer essa leitura de novo, mais detalhada, para vocês entenderem, tá? Aqui são 5 perguntas, é fácil, não tem muito o que, né, de difícil, porque nós já lemos aqui. Se você fizer uma segunda leitura, você vai conseguir entender melhor. Está perguntando o que é o microscópio, né? E qual a finalidade desse aparelho quando foi inventado. E a partir das descobertas que o microscópio proporcionou à ciência, permitindo investigações minuciosas, como se resume a teoria celular? Sendo a célula a menor unidade da vida, como surgem as células? Isso. E descreva o que é zigoto, né? E como é a sua formação, tá? São perguntas simples que a gente já leu no texto, tá? E que vocês podem ler novamente, devem ler novamente, tá? Para poder ter um entendimento melhor, tá bom? Então, é isso. Façam a atividade de vocês direitinho. Tirem fotografia. Não esqueça de colocar o nome de vocês nas atividades em todas as folhas, tá? Tirem fotografia, mandem no AVA e depois manda para a escola, tá bom? Então, é isso por enquanto. Até a próxima atividade, tá? Leiam o texto, tá bom? E fiquem bem, tá? Então, é isso. Tchau, pessoal!